Eu sou o Vitor e eu tô aqui para continuar nosso estudo da Escola Bíblica. Eu tô aqui hoje para falar do dia 4 da unidade 2, né, de acordo com a nossa boa e velha apostila aqui. O título dessa aula é A Dor do Pecado. A gente vai estudar um pouquinho, como foi dito, Gênesis 4 e 5, que fala um pouquinho do pecado de Caim, da geração de Adão, okay? Das gerações de Adão, e como que as consequências do pecado de Caim afetam nós hoje, e como são as misericórdias de Deus para conosco através dessa visão. A gente começa entendendo um pouquinho do capítulo 4, amém? Vamos começar então respondendo o primeiro exercício que acompanha o texto da apostila, certo? Primeiramente, Caim. Quem foi Caim? Essa referência a gente tem nos versículos 1 e 16 do capítulo 4, que eu vou ler aqui pra gente. Capítulo 4, versículo 1. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta deu à luz a Caim. Disse, adquiri um varão com o auxílio do Senhor. E versículo 16. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Portanto, de acordo com a Bíblia, Caim foi o filho de Adão, que matou Abel e viveu em Nod. Amém? Certo? Posteriormente, Abel foi o filho cujo sacrifício agradou ao Senhor. Nos versículos 2 e 4 a gente tem essa referência. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Versículo 4. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou o Senhor de Abel e de sua oferta. Amém. E Enoque. Quem foi Enoque? Enoque, de acordo com a Bíblia, no versículo 17 a gente tem a referência. Coabitou Caim com sua mulher. Ela concebeu e deu à luz a Enoque. Certo? Então, o Enoque foi filho de Caim. Amém? No versículo 19, a gente tem a referência sobre Ada e Zilá. Versículo 19. Lameque tomou para si duas esposas. O nome de uma era Ada e a outra chamava Zilá. Ou seja, eram as esposas de Lameque, certo? Então a gente tem aqui as esposas de Lameque. E a respeito de Lameque, qual que é a referência que a gente tem na Bíblia a respeito dele? No versículo 23 diz o seguinte. E disse Lameque às suas esposas, Ada e Zilá, ouvi-me, vós mulheres de Lameque. Escutai o que vos passo a dizer. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque ele me pisou. Ou seja, ele matou outros que o feriram. E no versículo 25, a gente ouve a respeito de Sete, que foi o terceiro filho de Adão. Amém? Então, se a gente resumir o texto bíblico, a gente pode tirar essa árvore genealógica aqui. Adão e Eva geraram Abel, Caim e posteriormente Sete, certo? Caim gerou Enoque, Enoque gerou Irade, Irade Meujael, Meujael Metusael, Metusael gerou Lameque. Ou seja, a partir dessa parte aqui da árvore genealógica que começa o nosso estudo a respeito do pecado, certo? Caim que gerou Lameque, essa parte dessa árvore genealógica que vai centralizar o estudo a respeito do pecado. Bom, Caim recebeu algumas consequências de seu pecado, certo? Suas colheitas não eram mais abundantes, ele passou a ser nômade e ele passou a ter a ausência de Deus, de acordo com a Bíblia. Essa foi a consequência do pecado de Caim. Só que ele também recebeu algumas misericórdias, né? Por exemplo, Deus protegeu a vida de Caim. Ele amaldiçoou aquele que se vingasse matando Caim. Caim pode também estabelecer novos relacionamentos, ou seja, ele casou, ele constituiu uma família. E ele prosperou. A Bíblia diz que ele construía cidades, certo? Ele construiu uma cidade chamada Enoque em homenagem ao filho dele, nome em homenagem ao filho dele, certo? Então, disso o que a gente conclui? Poxa, então vale a pena pecar porque Caim foi abençoado? Ou não, o custo é muito alto? O que a gente pode tirar? Bom, 3 coisas. Uma, Deus ama o pecador. Mais importante da gente lembrar é isso. Não importa o quão longe você esteja de Deus, não importa o quão difícil esteja a sua situação, não importa quanto você tem errado, Deus ainda te ama. Deus sempre te amou. A falha não é o fim. Ou seja, não é esse o momento de desistir. Não é porque a gente falhou que a gente tem que desistir.
E as bênçãos nos alcançam mesmo sofrendo as consequências do pecado. Então, enquanto Caim estava lá sofrendo as consequências do pecado dele, ele ainda era abençoado. Então, nunca é o fim. Isso é uma coisa muito importante para a gente tirar a respeito disso. Não é um fim você pecar. Você tem consequências, às vezes muito difíceis, como Caim mesmo falou no versículo, que o castigo já é muito grande que eu não consigo suportar. Aí Deus comentou das bênçãos que ele estava recebendo também. Você não vai receber mais da terra, você vai ser um nômade, você não vai ter minha presença, mas eu estou protegendo a sua vida, você vai constituir uma família e você vai prosperar. Então, ele deu uma oportunidade para Caim. Assim como nós temos uma oportunidade no nosso dia a dia também, de nos reaproximarmos do Senhor, de tentarmos mais uma vez seguirmos a nossa vida frente a Ele. Né? Mas essa dor do pecado, ela não só afeta a gente. Né? Quando a gente fala a respeito de Caim, a gente pode dizer, não só de Caim, mas também do seu tetraneto, é isso? Enfim, da sua geração, que gerou Lameque. O que a gente pode dizer a respeito do pecado deles? Por exemplo, Lameque foi polígamo, certo? Ele foi egoísta, como diz a palavra aqui no versículo 25. Né? Ele simplesmente matou uma pessoa porque ele lhe feriu, o outro porque ele fez mal. Né? Então, e ele aplicava o princípio de talião, olho por olho, dente por dente. Para ele isso era o ápice da ética. Né? Então a gente vê que o pecado de Lameque afetou também todos os próximos a ele. Né? Afetou a maneira como ele constituiu a família, afetou a maneira de como todas as outras pessoas na vida dele viam ele, assim como para Caim, que Deus o protegeu porque com certeza ele ia ser jurado de vingança. Né? Então, você vê como o pecado ele afeta as pessoas próximas, assim como é hoje. Tabagismo, vício em drogas, prostituição, lascívia, tudo isso afeta as pessoas próximas a gente, não só a gente. E é importantíssimo a gente ter a certeza de que a gente está seguindo firme na caminhada, não só olhando para nós, mas olhando para Deus também e o que Ele deseja de nós. Bem? E para o mundo? O que a gente pode tirar de conclusão a respeito de o que esse pecado afetou no mundo? A gente pode perceber que a partir do momento que o homem saiu do Éden, as pessoas passaram a morrer, passaram a ter uma vida contada. Né? Você só tem certos anos de vida. No começo era muito mais. Né? A gente vê que até a geração de Noé ali, antes do dilúvio, as pessoas viviam de 300 a 800, 900 anos. Né? Era muita coisa. E depois disso, você percebe que isso foi diminuindo. Né? Foi diminuindo. Hoje as pessoas, a expectativa média de vida num país de muito boa qualidade de vida não chega a 90 anos. Né? Então, a gente pode tirar de conclusão que o pecado traz uma carga, né? Traz uma carga de consequência para a nossa vida. Né? A gente perde as coisas boas que Deus tem reservado para a gente. Né? Ele tinha reservado o Éden para a gente, mas a gente escolheu pecar através de Adão. Então, se a gente seguir com esse raciocínio, a gente percebe que a cada geração que foi passando, isso foi se intensificando. Né? Isso foi permitindo com que o homem fosse se afastando de Deus. Né? Para que a gente chegasse num ponto que, como Deus falou, a gente está na ausência total da presença dele. Mas, como diz João 3,16, né? Que ele amou tanto a gente, que ele enviou seu único filho para morrer por nós, para que todo aquele que cresce nesse sacrifício não morresse, mas vivesse a vida eterna com ele. Ou seja, para que esse pecado que nos afasta dele, a gente tivesse uma chance de nos reaproximarmos dele, apesar de nosso pecado. Sermos justificados pelo poder inexplicável, indescritível que veio através da cruz, que é a graça. Amém? Tem muita coisa nessa aula que é um pouco, vamos dizer assim, que a gente precisa pensar a respeito. Né? Por exemplo, por que Deus aceitou a oferta de Abel e não de Caim? A apostila até fala pra gente ler do versículo 1 ao 7, que relata essa história.
com bastante atenção na ordem que as palavras aparecem, porque a gente precisa tirar a nossa conclusão. É uma questão de oração. Por que Deus aceitou a oferta de Abel e não de Caim? Minha opinião é porque a Bíblia fala que Abel deu as primícias, né? E as primícias é mais importante do que você dar uma parte que você reservou para Deus depois daquilo que você já usou, né? A Bíblia não fala que foi isso que Caim fez, mas como ele cita que Abel deu as primícias, eu acredito que foi por isso. Mas não sabemos, né? A gente sabe que não é porque de Abel era um bezerro e de Caim era vegetais, né? A Bíblia relata mais pra frente de como fazer uma oferta com vegetais também. Mas uma coisa que é importante a gente perceber é que não é isso que a Bíblia foca aqui. A Bíblia está focando em o que foi a consequência de Caim não se controlar perante o seu pecado. Então nós precisamos ter a ciência de que o nosso pecado traz consequências e que se a gente não souber lidar com isso, a gente vai se afastar mais e mais de Deus. Nosso objetivo tem que ser estar mais perto de Deus e não mais longe dele. Amém? Então, para a gente concluir, o pecado traz morte. A gente viu que, de acordo com conforme foi desenrolando a história, a morte veio como consequência do nosso pecado. Tanto morte como afastamento de Deus, quanto morte física. Morte física a gente não vai vencer ela, porque Jesus já venceu ela. E através dele a gente pode vencer. Através dele a gente tem a vida eterna. E também, no capítulo 5, a gente vê toda a descendência de Adão. É um capítulo de Gênesis só dedicado para isso. Ou seja, Deus foi mostrando pra gente, né, que fulano gerou tal, viveu tantos anos e morreu. Fulano gerou tal, viveu tantos anos e morreu. Ele estava enfatizando como a geração foi passando e como o pecado continuou ali, como o pecado continuou se mostrando presente nessas vidas. Mas apesar disso, tem um exemplo, um contra-exemplo. No versículo 24 do capítulo 5 diz: andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus tomou para si. Ou seja, esse Enoque não é o Enoque do Caim, certo? Enoque que está na geração de Sete, né? Esse Enoque, ele viveu uma vida com Deus, ele escolheu viver uma vida dedicada a Deus. E por isso, Deus o levou, ele não morreu, né? Ou seja, então existe esperança para a gente vencer a morte. Como diz aqui, a comunhão com Deus é sempre possível e desejada por Ele. Então, que a gente siga o exemplo de Enoque, que mesmo que tudo ao redor de nós esteja degradando e caindo, a gente segue firme porque Deus está desejoso de ter comunhão com a gente. Deus abençoe. Boa semana.